Você pode não saber quem foi Elizabeth Alexandra Mary Windsor, mas certamente irá se lembrar dela como a Rainha Elizabeth II, do Reino Unido, que assumiu o trono em 1952 e lá permaneceu até sua morte em 2022, aos 96 anos. Muito já se falou e escreveu sobre ela. Aqui, além de pontos importantes de sua vida, vamos falar das curiosidades menos conhecidas dessa que foi uma das celebridades mais reverenciadas do mundo. Fique aqui! Olá, aqui é o Marcelo e sejam muito bem-vindos ao canal Pessoas People Notáveis. Elizabeth II, ou Isabel II, como também ficou conhecida, nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, e reinou em 32 estados independentes durante a sua vida. Foi também a primeira monarca feminina soberana da Casa de Windsor, governadora suprema da Igreja da Inglaterra. Além desses cargos, ela foi também chefe de uma organização governamental composta por 53 países independentes chamada Commonwealth, governadora suprema da Igreja da Inglaterra e comandante suprema das Forças Armadas do Reino Unido. Foi, por assim dizer, a mulher mais poderosa do mundo, segundo algumas fontes, possuidora de uma popularidade pessoal invejável e é, até hoje, considerada uma das ícones notáveis da cultura inglesa. Elizabeth foi a primeira filha do príncipe Alberto, duque de York, e da sua mulher Isabel Bowes-Lyon. Mais tarde, o príncipe Alberto se tornaria Jorge VI, rei da Inglaterra. Sua única irmã, Margaret, nasceu 4 anos depois e ambas as princesas foram educadas em casa, sob a supervisão da mãe e de uma governanta. Desde muito cedo, Elizabeth já possuía um ar de autoridade, reflexividade e atitudes responsáveis surpreendentes para uma criança. Desde seus 10 anos de idade, foi preparada para ascender ao trono. O posto foi ocupado quando ela estava com apenas 25 anos de idade, após o falecimento de seu pai. Por mais de 70 anos, Elizabeth II protagonizou momentos marcantes na história do Reino Unido e do mundo. Foi a rainha que instituiu a transmissão televisiva de eventos da monarquia, a começar pela coroação dela, a primeira a ser televisionada. Elizabeth também quebrou alguns protocolos da monarquia e instituiu a caminhada entre os plebeus, um ato de cumprimentar cidadãos dos países em que ela visitava. Foi ela também que marcou o retorno das relações diplomáticas entre o Reino Unido com a Alemanha após as 2 guerras mundiais. A rainha sofreu várias tentativas de atentado e vivenciou as mais variadas crises na família real, como a separação conturbada do príncipe Charles e da princesa Diana, e do príncipe Andrew, ambas em 1996, assim como o falecimento de Diana em 1997 e a saída do neto príncipe Harry da monarquia em 2021. Em 2015, um jornal britânico com sede em Londres, na Inglaterra, estampou em sua capa uma foto tirada de uma filmagem de 1933, na qual Elizabeth II aparece, na época com 7 anos, junto à mãe, Isabel, à irmã, a princesa Margaret, e ao tio, então príncipe de Gales e posteriormente rei Edward VIII. Aparentemente, a gravação foi retirada do castelo de Balmoral, na Escócia, onde a então princesa, que na época ainda chamava-se Isabel, passava suas férias. Na foto, a eterna rainha do Reino Unido aparece fazendo a saudação ao lado do tio Edward VIII. Vale salientar que, apesar de ter gerado grande polêmica na época, acabou por revelar um pouco sobre o comportamento de Edward VIII. A figura de Edward VIII, irmão mais velho do pai de Elizabeth, o rei George VI, é muito polêmica por sua aparente simpatia por Adolf Hitler, com o qual inclusive se encontrou em Munique em 1937, 2 anos antes do início da Segunda Guerra Mundial. Ainda durante essa visita, ele também se reuniu com o número 2 do regime e confidente de Hitler, Rudolf Hess. Na realidade, o tio de Elizabeth apenas estava ensinando a pequena futura rainha a fazer a saudação, sem que ela, ainda muito jovem, tivesse a mínima ideia do que aquele ato significava. Vale ressaltar que o Reino Unido sentia grande admiração pelo pai da rainha, que durante a Segunda Guerra Mundial decidiu não sair de Londres durante os bombardeios nazistas e optou por ficar na capital com a família. Elizabeth tinha 13 anos
Quando a guerra começou, ingressou no exército aos 19 anos, integrando o serviço territorial auxiliar de mulheres, como mecânica. Lá ela aprendeu a dirigir, tornando-se motorista de caminhão. Aprendeu também a ler mapas e trabalhou na reparação de motores, inclusive dirigia caminhões. Na época ela foi apelidada de a princesa mecânica de automóvel. Sua participação durante o conflito foi muito importante ao servir junto com seu pai e sua mãe no incentivo aos militares a lutarem com bravura e a tranquilizar o povo naqueles tempos nefastos. Foi coroada rainha em 2 de junho de 1953. A Rainha Elizabeth II foi uma personalidade ímpar, ícone de elegância, só usava a mesma cor de esmaltes. Amava cães, gatos e cavalos, mas tinha uma predileção por cisnes. Era reconhecida como a proprietária de todos os cisnes sem donos do Reino Unido. Ela foi a única pessoa que viajava sem passaporte e dirigia sem habilitação, um privilégio que não se estendia a mais ninguém no reino. É dito também que ela possuía um senso de humor perverso e possuía um extraordinário talento para imitação. Dizem que ela reproduzia com perfeição o som do desembarque de um avião supersônico e que facilmente teria alcançado sucesso se tivesse abraçado a carreira de humorista. Em seus 96 anos de vida, Elizabeth visitou 116 países, entre eles o Brasil em 1968, e sempre que viajava, levava uma bolsa com seu próprio sangue em sua bagagem, por precaução. Curiosamente, durante todo o seu reinado, nunca concedeu sequer uma entrevista para a imprensa. Sim, ela foi um exemplo de reputação, mas possuía uma cota de privilégios, que incluía não poder ser processada ou obrigada a prestar depoimento em um tribunal. Isso não quer dizer que ela estava isenta de cometer crimes, mas, ao que se sabe, nunca os cometeu. Enquanto princesa, Elizabeth se curvou para algumas pessoas acima dela, mas ao se tornar monarca, não precisava se curvar para mais ninguém. Mas houve uma exceção. Foi durante o funeral da princesa Diana, ex-esposa do príncipe Charles, herdeiro direto do trono. Elizabeth inclinou levemente a cabeça para o caixão, em sinal de respeito, ainda que não devesse fazer isso para ninguém. Alguns disseram que ela teria feito isso para aliviar a tensão da população, pois quando a Diana faleceu, Elizabeth se manteve em silêncio. Em 2022, Elizabeth II celebrou 70 anos de reinado, sendo a única monarca britânica a celebrar um jubileu de platina. E no mesmo ano, em 8 de setembro, ela faleceu. A causa da morte foi registrada no atestado de óbito como velhice. Charles III, filho da rainha, ascendeu ao trono em setembro de 2022 e, em tese, seu filho mais velho, William, príncipe de Gales, está destinado a ser o próximo rei do Reino Unido. Sem dúvida, Elizabeth II foi uma das monarcas mais populares da história, tendo inclusive alcançado a incrível marca de 90% de aprovação popular na pesquisa realizada em 2012 no Reino Unido. E sendo uma personalidade tão cultuada, foi exaustivamente retratada em filmes e livros. No cinema, Elizabeth foi interpretada por grandes atrizes como Jeanette Charles em várias séries e filmes, desde 1985 até 2002, e Helen Mirren em The Queen, de 2006. Inclusive, por esse papel, Helen Mirren recebeu o Oscar de melhor atriz. Enfim, a biografia dessa personalidade é muito maior do que esse pequeno vídeo que é apenas uma simples homenagem póstuma a uma mulher que marcou não só a história do Reino Unido, mas do mundo. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e nos vemos no próximo Pessoas Piponotáveis. Até lá!